Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Vieira, eu sou ilustrador e designer de personagens. Já trabalhei ilustrando livros para as editoras HarperCollins e 3D Total. Já fiz personagens para jogos e animações e já participei de exposições em galerias nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. Agora que nós já vimos as formas geométricas básicas, nós vamos aprender a combinar essas formas para que os nossos personagens possam expressar sensações diferentes. Durante o curso, eu vou usar papel e caneta. Você pode usar o que quiser. O importante não são os materiais de desenho, e sim as técnicas. Bom pessoal, nessa terceira aula nós vamos falar sobre combinações de formas. Nós já aprendemos a utilizar o quadrado, o triângulo e o círculo. Agora a gente vai aprender como fazer uma mistura dessas formas para deixar os nossos personagens mais complexos e mais interessantes. Bom, vou mostrar na prática agora como que a gente faz isso. Uma das maneiras de fazer essa junção de formas geométricas é utilizar uma forma como a principal e outra como pontos de suavização dessa primeira. Aqui no desenho eu fiz um samurai e a forma geral desse samurai é um quadrado. O que aconteceu? Junto com essa forma geral do quadrado, que passa, como a gente viu, força, imponência, rigidez, peso, eu fiz uma suavização com formas circulares. Por exemplo, aqui nas golas, aqui na gola, na borda da calça. Então eu fiz essa suavização aqui. A forma principal continua sendo um quadrado, mas eu agreguei pontos no visual dessa forma, onde a forma circular entra como ponto de suavização. Então o que acontece? Eu começo a deixar esse design um pouco mais complexo. Apesar de ser um personagem rígido, que tem força física, que tem imponência, por conta da suavização das formas circulares, ele também pode ser um personagem que passa um pouco de carisma, que passa um pouco de suavidade, de flexibilidade. Apesar de ser um personagem muito rígido e um personagem preparado para o combate, também é um personagem que pode ter um pouco de compaixão, de carisma. Vamos lá para o segundo exemplo então. Nesse segundo desenho, eu fiz a combinação de duas formas geométricas, ao invés de usar uma principal e uma outra suavizando essa forma. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma forma que é uma mistura de triângulo com um círculo. Eu não tenho uma área nessa forma onde o triângulo é totalmente predominante ou onde o círculo é totalmente predominante. A forma da personagem é uma combinação das duas formas juntas. Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho uma freirinha. Ela pode ter uma atitude que pode ser um pouco incisiva, por conta desse triângulo que a gente usou, mas ao mesmo tempo tudo que ela faz tem esse quê de bom coração e de suavidade e de doçura. Por mais que seja muito incisiva, mas tenta fazer essas coisas levada por uma crença boa ou por uma fé boa. Bom, eu acho que esse é um bom exemplo de como a gente pode pegar duas formas e transformar em uma outra diferente sem deixar nenhuma delas muito especificada. Agora a gente vai para o próximo exemplo.
para esse último personagem, eu utilizei duas formas geométricas e cada uma dessas duas formas ficou muito bem marcada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho um personagem que é formado por dois quadrados. Se você observar, o personagem tem esses dois quadrados e tem um círculo. E as formas estão bem marcadas. Não é como no caso anterior, que eu fiz uma combinação das duas formas para gerar uma forma nova. Eu tenho as formas geométricas que eu utilizei bem marcadas. Então esse personagem usa características das duas formas de maneira muito objetiva. Ele tem um rosto muito retangular, que passa muita força, o chapéu também muito retangular, e as pernas têm esse formato retangular, ou seja, é um personagem que tem uma certa força física, mas que tem um centro de massa corporal circular, que faz com que ao mesmo tempo que ele seja muito forte e tenha uma cara de que tenha muita força física, ele também é um personagem que parece ser simpático ou fofinho, né? Ou que parece que não oferece tanto perigo. E cada uma dessas formas ela empresta as suas características para o personagem, sem necessariamente deixar de ter sua individualidade. Com a mistura de formas geométricas, aprendemos que é possível acentuar ou suavizar características específicas de cada uma. Com isso, as nossas possibilidades de criar novas silhuetas muito mais específicas agora são bem maiores. Então, pessoal, é isso. Na próxima aula, nós vamos aprender a trabalhar com o tamanho das formas geométricas. Até lá!